Salve, muito boa noite. Você sabe que a política define a sua vida, interfere na sua casa, na educação do seu filho, né, no seu jeito de vida, e é por isso que falamos sempre aqui de política. E trazemos aqui essa bancada do Frente a Frente, pessoas para falar de todos os assuntos, mas tudo com viés da política. E hoje nós estamos aqui com o líder do DEM no Senado Federal, senador Marcos Rogério, que é de Rondônia e está muito integrado ali na CPI da Covid do Senado Federal, que é hoje a grande movimentação política por aqui e a disputa no Congresso Nacional. Senador, nós já falamos ali de organização política da CPI, mas vamos assim diretamente ao mérito. A estratégia dos partidos de oposição e do senador Renan Calheiros é de dizer que havia um Ministério da Saúde paralelo. Mas os ex-ministros ouvidos dizem assim, reclamam, o presidente não me ouvia. O presidente não é obrigado a ouvir um ministro, atender, quer dizer, o ministro ele não tem autonomia, o presidente da República é que decide finalmente. O que implica essa história de ter ou não ter um Ministério Paralelo da Saúde? A gente fica ouvindo a fala de alguns integrantes da CPI e que hoje estão na oposição, e que em outros tempos era parte do batalhão de choque de outros chefes de poder, e hoje fazem o contrário, dizem o contrário. São experientes. São experientes, nisso tem experiência demais. Mas eles querem rotular, né, a administração do presidente Bolsonaro como quem tem a autoridade e que tem mando nessa questão aqui é o ministro, né, e o presidente tem que bater continência e obedecer. Veja, isso não existe. Isso não existe. Quem nomeia o ministro da Saúde, quem nomeia o ministro da Educação e os demais é o presidente da República, né? Quem foi eleito, legitimado pela população para exercer, né, o cargo de presidente da República. E que vai sofrer as consequências. E que vai sofrer as consequências, né, o julgamento, né, da população, né, a contabilidade vertical, é o presidente. Sim, então, mas agora, isso não significa, né, que o presidente não tenha que ouvir os seus ministros. Pois é, porque no momento que ele nomeia um ministro, que é uma pessoa técnica, que é da área, que conhece a área, ele não vai seguir a orientação daquele ministro. Por exemplo, lá no caso de Mandetta, do próprio Tait, ele ouvia mais o deputado Osmar Terra, que inclusive esteve aqui conosco, né, Zé Maria? Várias vezes. Ele veio aqui, colocou a posição dele, repetiu aquelas coisas que ia morrer, no máximo, lá o que morreu no H1N1, lá no Rio Grande do Sul, no país inteiro morrer 900 pessoas, enfim, esse era o discurso dele. Estamos aí com 411, 412 mil mortos, um número que é mais de 3 vezes a população da sua cidade de Paraná. É como se tivesse 3 cidades desaparecidas do mapa e mais um pouco. Como é que, então, o presidente faz isso? Ou seja, põe o ministro, mas que ele não segue, entendeu? Não fica muito complicado essa questão, ainda mais numa área tão delicada como é a questão da saúde? Veja, eu fiz questão de perguntar isso ao ministro Tait hoje, né? Porque uma coisa é você ouvir ou não ouvir um ministro. A partir do momento que o presidente deixa de ouvir um ministro, chegou a hora dele exonerar esse ministro. Tchau, querido. Não tem mais que estar na sua equipe. A diferença é implicação legal e política. Isso. Agora, não significa que o presidente tenha que se curvar, né, às posições, né, de um chefe de uma pasta do seu próprio governo. Ele pode ouvir outros quadros e ter uma visão diferente dele. Né? Agora, o que o presidente não praticou, e isso está claro até agora, nenhum dos depoentes disseram na CPI que, olha, o presidente chegou aqui e determinou que fosse feito isso, e isso contraria tanto a regra legal quanto as regras sanitárias. Não houve isso. Não houve ninguém que disse, o presidente veio aqui e determinou. A narrativa hoje do depoimento era de que, não, o ministro saiu porque o presidente tinha o desejo de distribuir cloroquina para todo mundo, ok. Que o presidente defendeu o uso da cloroquina, todo mundo sabe, é fato. Agora, na sequência eu perguntei a ele, muito objetivamente, ministro, o senhor recebeu ordem direta do presidente para inserir no programa o uso de cloroquina? Não. Aí eles começaram, algum outro ministro, o senhor recebeu ordem de outros ministros do Palácio para que fizesse isso? Também não. Aí eu fiz uma terceira pergunta, falei, vem cá,
médicos, considerando a relação médico-paciente, o médico que prescrevia e prescreve o uso da cloroquina para os pacientes Covid, cometem crime ou falta ética? Ele ficou em silêncio por cerca de uns 20 segundos para começar a falar alguma coisa e para dizer o óbvio, né, que quem administra medicamento ao paciente é o médico. Aí eu pergunto, qual medicamento existe no Brasil ou no mundo hoje para a Covid? Até esse Remdesivir, que está aí agora, que está aí agora, que ele mencionou como a novidade, já tem médicos, já tem especialistas dizendo para não recomendar. E ainda é um produto muito novo no mercado. Então, você não tem nenhum medicamento. Também, né, como a doença é nova e ainda tem muito desconhecimento, eu acho que só tem uma certeza até esse momento. As muitas dúvidas. A certeza que há é que há mais dúvida de que convicções. Qual convicção que nós temos em relação a isso? Não há um medicamento pronto. Qual seria o limite, qual seria, vamos dizer assim, a barreira que levaria o presidente a cometer irregularidade nesse processo? Se você tiver um ato doloso do presidente que demonstre alguma ação no sentido de criar obstáculo, né, para uma providência, por exemplo, de tratamento ou de aquisição de vacina, mas algo que fosse obrigação dele fazer, com amparo legal, e que ele escolheu deliberadamente não fazer para produzir um resultado que fosse devastador para a sociedade. Não entra aí aquela frase sobre a vacina, sobre a Coronavac, quando ele disse não será comprada, quando o ministro Pazuello quis fazer lá o contrato para aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. Isso foi em outubro do ano passado, se não me engano, setembro, outubro, que ele chegou a ser desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a fazer esse acordo, e depois teve aquela frase de Pazuello, um manda, o outro obedece. Isso aí não é um ponto fraco, um ponto nevrálgico aí para o presidente Jair Bolsonaro? Naquele momento da discussão, havia muita discussão em relação à vacina com origem na China, né? E não havia nenhum pedido na Anvisa com relação à autorização. Ele, ao mesmo tempo que fazia frases soltas em relação à vacina chinesa, ele reafirmava que a vacina que fosse aprovada pela Anvisa seria comprada e seria distribuída aos brasileiros. Qual é o crime que tem nisso? Quem foi o primeiro que deu ordem para contratar uma vez aprovada? Aliás, mesmo antes da aprovação na Anvisa, né, quando houve, né, os protocolos iniciais que davam o caminho para a aprovação da vacina, ou seja, a sua viabilidade a partir dos testes que foram feitos, né, foi o governo federal. O grande responsável pela aquisição de todas as vacinas é o governo federal. Então, às vezes, as pessoas se apegam em algumas frases, em algumas falas do presidente, né, em determinados momentos, mas o que o governo está fazendo de fato? E o governo é o governo do presidente Bolsonaro. Isso tem que ser olhado. Senador, tem uma frase ali do Henrique Mandetta que pegou, ele dizendo o seguinte, que o governo poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor, e isso significa menos mortes de brasileiros, né? Ele não diz especificamente se é por conta de lockdown, se é, enfim, de vacinação, mas o governo, o senhor acha que poderia ter feito mais aí contra a pandemia? Olha, todos os ex-gestores, em algum momento, tiveram a oportunidade de fazer, né, e fazer um pouco mais. Mas, diante de uma doença inusitada... Você fala dos ex-gestores da saúde, né? Quem estava à frente da pasta naquele momento. Então, querer colocar isso como um erro do presidente, né, como uma omissão do presidente, é desconhecer a realidade dos fatos. Até hoje, tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, mas não tem como fazer. Ainda há muita dúvida em relação a isso. Agora, eu acho que, a partir do momento que nós tínhamos vacina, o governo aportou 20 bilhões para a compra de vacina. Não faltou dinheiro e não falta dinheiro para a compra de vacina. Quando faltou respirador nos municípios, quem resolveu o problema dos respiradores nos municípios não foram os municípios e os estados. A Bahia comprou e parece que pagou por respirador, que até hoje não chegou. O Pará também teve problema. O Amazonas teve problema com respirador. Rio de Janeiro também.
assim, situações que levaram a prejuízo aos estados. Quem foi que socorreu os estados e municípios suprindo com respiradores? O governo federal, por ordem do presidente Bolsonaro, e aí tem que dizer, o pragmatismo do ministro Pazuello, que dentro daquilo que é a formação dele, que é na área de logística, eu posso dizer isso que aconteceu em Rondônia. Porque se a gente fosse enfrentar toda a burocracia do Ministério da Saúde para fazer chegar o respirador lá na ponta, ia morrer muita gente. E Agora, ele, antes que o respirador fosse entregue aqui, já lá do fornecedor, a ordem era saia e vá direto para atender a população. Agora, por que ele está tão preocupado que ele contratou até um advogado para acompanhar o depoimento dele na CPI, um advogado lá do Rio de Janeiro? Eu não sei. Bom, essa informação eu não tenho. Assim, agora, eu não tenho essa informação, mas se eu tivesse que fazer um depoimento também numa CPI, obviamente que a orientação jurídica, a orientação técnica é necessária. Mas hoje ficam demonizando. os dois ministros que tiveram lá não foram também com tinham advogados. assessores. Mas advogados Eu ali, não sei se eram papapá? advogados, mas que tinham assessores junto, tinham. Tinha, mas Eu observei bem. advogado... Não sei se era advogado, vi, mas não. assim, aliás, que bom que seja um advogado, porque o advogado assessora não só na parte jurídica, mas em outros aspectos também. É um profissional versátil para todas as áreas. Eu não O senhor teme demonizo, o senhor teme o depoimento do ministro Pazuello maneira em relação nenhuma. ao governo, porque dizem que ele é muito estourado? Como é que está a Bom, preparação para o depoimento de Pazuello, Fábio Weingarten, Ernesto Araújo? Porque amanhã é sopa no mel, né? Pelo menos é o que a gente está ouvindo, que é o ministro Queiroga, o atual ministro da Saúde, e depois o diretor da Anvisa, né, Antônio Barra Torres. E a pedreira vem depois. Como é que está essa preparação? Veja, eu acho que assim, não há muita surpresa em relação a depoimentos de ex-ministros, porque ele vai falar e se limitar a falar sobre o tempo que foi gestor da pasta, né? O seu feito está lá, bom ou ruim está lá, são fatos públicos, né? O que ele vai trazer é a sua versão sobre esses fatos, sobre esses acontecimentos, que na administração tudo é regido pela transparência. Então, o governo não teme o depoimento do ministro Pazuello. Pode ter havido erro? Pode ter havido erro em todas as gestões, de todos os ministros, porque há muito desconhecimento sobre tudo isso. Agora, houve má fé? Houve uma conduta deliberada no sentido de tentar prejudicar o país? Não acredito nisso. Aliás, se hoje nós temos vacina no Brasil, é claro que isso começou a preparação lá atrás, mas quem foi o responsável por isso foi o ministro Pazuello, o governo do presidente Bolsonaro e sob a gestão do ministro Pazuello. Se tivemos respiradores lá na ponta, isso se deu em razão da determinação do presidente Bolsonaro e a agilidade, a praticidade, a coragem de fazer do ministro Pazuello. Então, eu acho que não tem que temer. Mas faz diferença se for presencial e remoto? Eu fiz a questão de ordem para que todos os depoimentos fossem presenciais. Até mesmo o de Pazuello, inicialmente ele tentou fazer o... Não, mas é porque o presidente Omar, o presidente da comissão, ele, na hora que eu fiz a questão de ordem, com todo respeito, ele cometeu um ato falho. Eu acho que ele não compreendeu direito o que era a questão de ordem e indeferiu a questão de ordem, né? Depois ele até fez menção, não, os depoimentos presenciais, não há dúvida e tal, mas ele tinha indeferido o requerimento, né? E depois, no dia seguinte, ele detalhou que não, que seriam presenciais. Eu acho que depoimento tem que ser presencial, por várias razões. O depoente não pode ser orientado. 2, o depoente não pode ser constrangido ou ameaçado. Então, é necessário que esteja ali. Então, acho que isso vai ser. Agora, você disse que amanhã é mamão com açúcar. Veja, eu acho que os depoimentos de amanhã é muito importante. É do atual ministro da Saúde, que vai ter um olhar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu até agora na gestão dele, mas que vai ter a possibilidade de fazer um link com o que aconteceu antes, porque... Ele deve ter conhecimento Isso, de tudo. muito do que Claro, hoje está sendo possível fazer e vai ser possível fazer para frente é fruto do que foi feito antes. A ação do governo no tempo, a ação do Ministério no tempo. E o outro depoimento que eu acho muito importante é o do diretor-presidente da Anvisa, porque até pouco tempo atrás havia muita discussão e toda vez que falava de medicamentos, né, ou de vacina, se valorizava muito a agência como órgão regulador. Então, ela tinha um papel super importante de controle de qualidade E ainda e tem. tal. E ainda tem. Todavia, de uns dias para cá, em razão de uma última decisão
que aconteceu na agência em relação à vacina russa, começaram a olhar para a agência de uma maneira diferente, querendo até alguns que ousam tentar judicializar uma situação e pedir que o Supremo determine Analise. Que absurdo, né? Como é que o sentido. Supremo vai analisar uma vacina se a Então, agência que é técnica... o depoimento do presidente da Anvisa amanhã, eu acho que ele é um depoimento muito importante, porque você tem, dentro desse ingrediente todo, esse fato, esse acontecimento. E se eu já valorizava a Anvisa antes, depois dessa decisão e do que eu li acerca dessa decisão e das conversas, dos diálogos que teve, eu admiro ainda mais e valorizo ainda mais a agência. Eu também, eu não tomo vacina, não tomei ainda nenhuma vacina contra a Covid, mas só tomo o que for aprovado pela Anvisa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco, que ainda tem muita coisa para a gente abordar aqui hoje no Frente a Frente com o líder do Democratas, o senador Marcos Rogério, que é também vice-líder do governo. Voltamos em 2 minutos.